Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do terceiro período do EJA. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre dilatação térmica, né? A gente aprendeu a parte de calor e temperatura, o que vem a ser calor, como é que diferencia. Calor vai ser aquela energia em trânsito, né? Quando o calor ele é trocado de um corpo para o outro e eleva a temperatura de um determinado corpo, ele vai gerar uma expansão naquelas moléculas, né? O que isso vai acontecer? Aquele corpo que ora tinha uma determinada medida, né, ele vai começar a se alongar e ele vai começar a sofrer modificações. Então, a transferência de calor com um aumento na temperatura faz com que aquele corpo ali sofra um aumento, né, tem uma expansão. Então, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Eu até cheguei a mostrar para você semana passada esse videozinho aqui, né? Lembra que a gente tem aqui, ó, uma esfera, ela está passando tranquilamente ali por aquele anel, tá vendo? Ela vai estar passando numa boa. Quando ocorrer o aquecimento dessa esfera, observa aqui no vídeo, ó, tá tendo um aquecimento dessa esfera. Aquela medida ali daquela esfera, ela vai sofrer uma dilatação térmica com esse aquecimento, com esse acréscimo aí de calor. Então, ela vai ficar maior, vai sofrer uma dilatação térmica, e a partir daí, ela não vai mais conseguir passar pelo aro ali, por aquele anel que ela estava passando tranquilamente. Então, a dilatação ela vem a ser isso, tá? O aumento das dimensões de um corpo. Eu cheguei a dar o exemplo aqui dos trilhos do trem, né? Falando sobre isso aqui, sobre essa questão em dias de muito calor, os trens acabam, os trilhos do trem, se não houver uma distância entre eles vão sofrer aí essa expansão, esse alongamento, e ele vai acabar um trepando em cima do outro. Isso aí é só para a gente recordar a aula passada, para quando a gente começar a entrar aqui nos assuntos, vocês não se perderem. Bom, a gente viu que existe o tipo da dilatação linear, né? A dilatação linear, ela vai ocorrer em uma dimensão do corpo, tá? É aquela que vai no seu comprimento, essa é a linear. Essa aqui é a fórmula da dilatação linear, né? A gente vai ter a fórmula para as três dilatações. Existem três dilatações, as três fórmulas são iguais. A única coisa que muda é o coeficiente de dilatação do material, tá? Então a gente tem o alfa, vai ser o coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu coeficiente, né? O ferro, o metal, o ouro, a prata, a madeira, o plástico, todo material tem o seu coeficiente é próprio, esses valores são tabelados. Bom, existe aqui a dilatação superficial. Essa dilatação, gente, é uma dilatação da área. Enquanto a dilatação linear ela cresce em um só segmento, né, no seu comprimento, a dilatação superficial ela vai crescer tanto na tua base quanto na tua altura. Tá? Então, por isso que a gente fala que é uma dilatação superficial, porque é uma dilatação da superfície. Vai ter um aumento da superfície do corpo nos dois sentidos, tá? Então, por isso que a gente chama de superficial. Então, a dilatação, ela vai estar calculando agora a dilatação da área, tá? Antes a gente só estava considerando a dilatação do comprimento, agora a dilatação da área também. Essa aqui é a fórmula, é a mesma fórmula da linear, a única diferença é que o coeficiente agora é o beta. Tá? Esse é o coeficiente de dilatação superficial. E o beta ele vai ser 2 vezes o alfa. Tá? Como o alfa o crescimento é em uma dimensão só, o beta vai ser em 2 dimensões, logo o seu coeficiente é 2 vezes maior. E por fim, existe a dilatação volumétrica. A gente tem um determinado volume aqui, ó, um cubo. Quando esse cubo sofrer um aquecimento, ele vai crescer aqui em todas as suas dimensões. Tá? Então, nesse caso, ele vai ter um aumento aí de altura, comprimento e espessura. Tá? É um aumento 3 vezes das suas medidas iniciais. Também falei sobre isso na aula passada, é só para a gente relembrar. Aqui está a fórmula da dilatação volumétrica, a mesma fórmula das outras, a única diferença é que é representado pela letra gama, representado pela letra Y. Isso aqui significa
o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Esse coeficiente, ele vai ser 3 vezes o alfa. Por quê? Ele vai crescer em 3 dimensões. Então, ele vai ser 3 vezes o alfa. Então, isso aqui é só para a gente resumir as questões aqui da dilatação, tá? Então, a gente vai ter a dilatação linear, tá vendo? Observa aqui, tem uma barra. Essa barra passou de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, e aí cresceu. Tem a superficial, que vai ser o crescimento aqui da área como um todo, e a volumétrica também. Olha aqui o cubo, como ele está sendo crescido, tá? Então, voltando aqui. Professor, não estou te escutando. Oi. Foi? É que eu não estou te escutando. Tá. Voltamos aqui. Então, para uma mesma substância, como eu já tinha falado, né, o beta ele vai ser 2 vezes o alfa. Por que isso acontece? Porque o beta é o superficial, ele vai crescer em 2 dimensões. E aí, se o beta é 2 vezes o alfa, a gente pode dizer que o alfa é a metade do beta. O y, que é o volumétrico, ele é 3 vezes o alfa. Por quê? Porque ele cresce em 3 dimensões. Então, se ele é 3 vezes o alfa, a gente também pode dizer que o alfa é 1/3, aí, ele é a terça parte do y. E existe também uma relação entre o beta e o y, que não é tão importante assim. O mais importante é entre o alfa e o beta, e o y e o alfa, tá? Só para a gente saber que existe a relação, né? É uma mesma substância. O que acontece? Imagina aí um metal como uma barra, como essa primeira barra aqui da imagem. Se esse metal está em formato de uma barra, ele vai ser utilizado o coeficiente linear, porque o crescimento dele vai crescer apenas o seu comprimento. Se esse metal for uma placa, aí se for uma placa parecida com essa parte de baixo aqui, quando esse metal for aquecido, ele vai crescer em 2 dimensões. Então, eu não posso usar mais o alfa. Eu tenho que usar o beta. Então, vai um outro valor. Então, vai ser o dobro do alfa. Por quê? São 2 dimensões. E se essa placa aí de metal, na verdade, for um cubo de metal, aí eu tenho que calcular o volume. Porque ele vai crescer 3 dimensões. Com isso, eu não posso mais usar nem o alfa nem o beta. Eu tenho que usar o gama, que vai ser o coeficiente dos 3 crescimentos que ele teve. Por isso que ele é 3 vezes o alfa. Tá? É só saber que para o mesmo material, a gente vai ter coeficientes diferentes, mas vai ser o mesmo material. Só falei do metal até agora. Tá? A gente tem que olhar o problema e identificar. Depois a gente vai falar sobre dilatação dos líquidos, não vamos falar disso agora. Depois a gente vai ter só um momento para falar de líquidos e gases. Ó, vamos começar a ver uns exemplos aqui. Ó, no continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 km de extensão tem a sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. Então, lá na Europa, a temperatura fica uma temperatura muito abaixo, né, muito abaixo de zero. Lá tem momentos, né, tem períodos que é muito frio, olha aí, menos 10 graus Celsius. E no verão chega até 30 graus. Então, você tem uma diferença muito grande de temperatura. Ele está dizendo, ó, o coeficiente de dilatação linear. Então, se é linear, esse crescimento dessa linha de ferro, ela vai crescer em uma direção só, no seu comprimento, até porque não tem como aquela linha crescer de outro modo, né? Ele está dizendo que o material ele é 10 elevado a menos 5 sobre graus Celsius. Esse aqui é o valor do coeficiente dele. Aí ele quer saber aqui, a variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metros igual a... Então ele quer saber o seguinte, num dia que lá estava menos 10 e depois chegou a 30 graus Celsius, aconteceu alguma coisa com essa linha férrea. Ele quer saber exatamente quanto que ele variou, quanto que ele cresceu. Primeira coisa aqui, a gente vai colocar a fórmula, né? Então, ó, variação do comprimento é igual ao comprimento inicial do trilho vezes o coeficiente de dilatação linear do trilho vezes a variação de temperatura.
Primeira coisa aqui, a gente tem que lembrar que esse delta, ele significa variação, né? Então vai ser sempre o final menos o inicial. Outra coisa, o problema está pedindo em metros. Eu tenho que então passar esses 600 quilômetros aqui para metros. 1 km é igual a 1000 metros, logo 600 km vão ser 600 mil metros. Só fazendo essa básica conversão de unidade. Então, ó, 600 mil metros era o comprimento inicial dessa linha de ferro antes dessa variação enorme de temperatura. Qual é o coeficiente dele? O problema está dando 10 elevado a menos 5. E a temperatura final menos inicial, vamos ver isso aqui agora. Então, ó, comprimento inicial 600 mil metros, o coeficiente 10 elevado a menos 5 graus Celsius, e a temperatura final, ele chegou a 30 graus Celsius, então é 30 menos a inicial. Quanto que está a inicial? Menos 10, então menos 10. Então isso aqui vai dar, ó, 600 mil vezes 10 elevado a menos 5, gente, eu posso escrever como 0,0001, tá? Só estou transformando isso aqui, tirando aqui da notação científica e abrindo o número. E 30 menos menos 10 vai dar 40. Esse menos aqui faz com que esse sinal aqui de dentro mude e vire mais. Então vai ficar 30 mais 10 é igual a 40. Isso faz sentido, porque de menos 10 até 30 graus Celsius tem uma variação de 40 graus Celsius. Tá, de menos 10 a 0 tem 10, e de 0 a 30 tem 30. Então 30 mais 10, 40. Agora multiplica tudo. Isso aqui vai dar uma variação de 240 metros. Então, o trilho, ele variou 240 metros com essa enorme diferença de temperatura. Tá? Então, é por isso que esse trilho ele precisa ser planejado para existir essa distância de 240 metros de um trilho para o outro. Por quê? Se essa distância for menor, quando esse trilho aumentar, ele vai passar um por cima do outro, vai ocorrer aquele tal descarrilhamento aí, que de vez em quando a gente vê aí pela televisão e tal. Hoje em dia tem pouco, porque as pessoas já se preparam para esse tipo de evento, né? Que o trilho tem essa dilatação, esse crescimento. Então a resposta acaba aqui, ele pede a variação do comprimento. Se a gente quiser definir qual foi o final, quer dizer, qual foi o tamanho final que essa trilha ficou, basta a gente fazer aí, né, o comprimento inicial mais quanto aumentou. Qual foi o comprimento inicial? 600 mil metros. Quanto que variou? 240. Ou seja, esse trilho ele ficou com um tamanho. Qual foi o tamanho dele? Ele ficou com um tamanho de 600.240 metros. É fácil entender isso, né? Se cresceu 240, se no início era 600 e cresceu 240, é só somar para ver quanto ficou ao total. Como o problema aqui é em metro, a gente precisou fazer exatamente dessa fórmula aí. Desse jeito, né? Mas ele, se fosse para transformar isso aqui em quilômetro, bastava dividir por 1000, e aí ia fazer 600,24 metros, km. Mas não tem problema, aqui só pediu em metros mesmo. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? É basicamente aplicação de fórmula, né? Tem que saber onde vocês vão encaixar cada questão dessa daqui. Vamos ver aqui mais um exemplo. Tá. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio. Então tem lá uma chapa que tem um furo no meio lá de 100 centímetros de raio. Estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Então aquela placa, essa chapa aí, está nessa temperatura de 12 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio equivale a 44 vezes 10 elevado a menos 6, a nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius, será equivalente a qual valor em metros quadrados? Bom, então o que está acontecendo ali? Ele tem uma chapa, essa chapa está em 12 graus Celsius.
se ele aumentar a temperatura, for para 122 graus Celsius, quanto que essa chapa aí vai ser aumentada? E essa área do furo aí, ela vai aumentar em quanto também? Bom, primeira coisa aqui, vamos botar a nossa fórmula. Agora a gente está lidando com o beta, tá? Porque é uma chapa, não é mais uma barra, né? Ou uma linha linear, né? Agora é uma chapa e a gente precisa considerar a área inteira dela. Primeiro, essa área circular, né? Como é que a gente calcula a área circular de determinada figura geométrica? A área circular, ela vai ser dada aí como πr ao quadrado, né? A área de qualquer círculo é dada assim, πr ao quadrado. Como ele quer saber a área final, a superfície final, a gente pode transformar a fórmula como área final é igual à área inicial vezes 1 mais beta vezes a variação de temperatura. Só que qual é a área inicial? É a área do círculo, πr ao quadrado. Π é a letra grega, esse valor aqui é tabelado, é 3,14. E o raio o problema está dando, vale 100 centímetros. Então, ó, R é igual a 100 centímetros, eu estou passando para metro, porque ele quer em metros quadrados. Então, 100 centímetros é igual a 1 metro quadrado. Π é igual a 3,14 vezes 1 do raio. Isso vai dar uma área inicial de 3,14 metros quadrados. Então, esse furo aqui, né, ele tem aí uma área, essa parte circular, tem uma área de 3,14 metros quadrados. Aí ele quer saber o seguinte, se isso for aquecido, quanto que vai aumentar? Ele vai estar sofrendo um aquecimento aqui, ó, de 12 para 122. É um grande aquecimento. Tá? Estava em 12 graus Celsius e aumentou para 122. Vamos ver aqui, ó. A área final é igual à área inicial, que a gente já sabe quanto que tem, 3,14, vezes 1 mais o coeficiente superficial vezes a variação de temperatura. Vamos colocar cada coisa aqui no lugar. Ó. O espaço inicial aqui, a área inicial é 3,14, que a gente já calculou, vezes 1 mais 44 vezes 10 elevado a menos 6, é quanto que vale o beta, vezes a variação de temperatura, 122 menos 12, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Bom, essa parte aqui a gente já calculou, 3,14 vezes 1 ao quadrado. 44 vezes 10 elevado a menos 6, basta transformar essa notação científica aqui em um número decimal, só para ficar mais fácil de calcular. E 122 menos 12 deu 110, ou seja, foi quanto que ela aumentou de aquecimento. Tá? De 12 para 122 tem 110 graus. Foi esse aumento que essa placa, que essa chapa circular teve. Então isso aqui vai dar 0,00044 vezes 110, dá isso aqui, 0,0484. Aí faz a soma com 1, vai dar 1,00484. Isso vezes 3,14 vai dar 3,1552 metros quadrados. Então, com esse aumento de temperatura de 110 graus, a placa foi de 3,14 para 3,15. É um aumento muito pouco, né? E tem certos materiais que, mesmo você jogando ali uma grande quantidade de temperatura, eles vão ter pouco crescimento. Vão crescer pouco, vão dilatar pouco. Isso vai depender de material para material. Se a gente quiser saber aqui quanto que variou, né, quanto que de fato aumentou, basta pegar o final menos o inicial. E a gente vai descobrir a variação. 3,1552 menos 3,14, ele sofreu um aumento muito pouco, de 0,152 metros quadrados. Foi muito pouco, né? Esse crescimento é baixo. Isso aí é só para vocês perceberem que mesmo dando 110 graus Celsius de aquecimento nessa chapa aí, nessa placa, o material teve um pequeno aumento. Isso acontece muito, porque tem material
que sofre pouca dilatação, né? Vai depender. Okay? Por isso que é importante conhecer os coeficientes de dilatação quando for fazer um aquecimento de determinado material. Isso é muito importante. Tá? Não é difícil, não. Pode parecer um pouco assim de início, né? Mas é basicamente a mesma fórmula para todas as dilatações e tem que saber o que vai colocar em quê. Tá? Por que aqui a área virou πr ao quadrado, né? A área inicial desse círculo? Porque é um círculo, é circular. Se fosse um retângulo, seria base vezes altura. Isso vai depender da área de cada figura, né? De cada material, de cada peça. Se fosse um quadrado, aí é lado ao quadrado. Então, cada área da figura geométrica vai ter a sua. Tá? Isso aí tem que lembrar lá dos conceitos lá atrás de matemática, como é que a gente calcula a área dessas figuras geométricas. Né? Porque cada figura vai ter a sua área específica ali. Vamos ver um exemplo aqui agora de variação volumétrica. O tanque de gasolina de um carro possui capacidade para 60 litros e está completamente cheio a uma temperatura de 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 e, considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros. Bom, então olha só, tem um tanque lá de gasolina que está cheio de combustível. Tá? Presta atenção. Ela está cheia, ela não está derramando, tá? Tá até o topo, em 10 graus Celsius. Mas o que vai acontecer? Ela vai sofrer um aumento de 30 graus Celsius. Ela vai de 10 para 30, ou seja, ela vai aumentar mais 20 graus Celsius. Né? Então, quanto será que essa gasolina lá, que estava totalmente cheia, dentro daquele carro ali, será que ela vai derramar com esse aumento de temperatura? A gente já viu que sempre que um material sofre um aumento de temperatura, o que acontece? Ele vai dilatar. É a mesma coisa que vai acontecer. Então, olha só. ΔV é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial do tanque vezes a variação de temperatura. Quanto que vale o Y? Ele está dando aqui, ó, dilatação volumétrica. 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Vou colocar aqui, no lugar do Y. Qual é o volume inicial? 60 litros. 60 eu vou colocar aqui. E qual foi a variação de temperatura? Posso fazer de cabeça. Se era 10 e foi para 30, logo 30 menos 10, ele aumentou 20, né? 20 graus Celsius. Essa foi a variação da temperatura. Substituindo aqui, ó, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 60, vezes 30 menos 10. Transformando isso aqui em número decimal, tirando aqui da dízima, da notação científica, vai dar 0,011, vezes 60 vezes 20. Multiplicando tudo isso aqui, a gente vai ter aí uma variação de volume de 1,32 litros. Então, isso quer dizer que a quantidade de gasolina que vazou, que derramou, quando a temperatura aumentou, foi de 1,32 litros. Ah, foi pouco vazamento. Foi, porque também só aumentou em 20 graus. Né? Se tivesse aumentado mais, quanto maior vai ser esse aumento de temperatura, maior vai ser a quantidade do material que vai sofrer essa dilatação. Dúvida, gente? Querem falar alguma coisa? Não, não quero falar nada, não. Tá. Vamos ver aqui, ó. Para a gente continuar entendendo essa questão aqui de dilatação de um material. Ó, em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica
para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será... Então, o que acontece? Pegou aí um lápis e mediu aí com uma régua o tamanho desse lápis. E aí, o que acontece? Colocou a régua de metal dentro do congelador numa temperatura baixa, de menos 10. Tá? E ela ficou lá um tempinho lá. Depois tirou a régua e colocou junto com o lápis, do lado do lápis. O que vai ter acontecido? Bom, a gente tem duas situações na dilatação. Tá? A dilatação, a mais comum, que é o que a gente estava vendo, é quando ocorre um aumento nas dimensões. Como assim um aumento? Você tem um material, aquele material recebeu uma grande quantidade de temperatura, certo? E aí ele aumentou. Mas também acontece às vezes o contrário. Quando você coloca esse material numa temperatura muito baixa, esse material vai fazer a compressão térmica. Ou seja, ele vai diminuir, ele vai contrair. E foi o caso. Olha aqui. Olha aqui, ó. Primeiro caso, a gente vai ter aqui um lápis sendo medido com uma régua. Ó. Aí aqui você tem o tamanho do lápis. Vamos imaginar que esse lápis meça aí 8 centímetros. O que foi que aconteceu depois? A régua foi para o congelador. Como a temperatura era muito baixa, em vez dessa régua expandir, ela vai comprimir, ela vai diminuir o seu tamanho. Com isso, o que vai acontecer com o lápis? Ele vai ficar maior, ele vai estar medindo maior, mais do que antes, porque na primeira régua ele media 8 centímetros. Depois que essa régua foi para o congelador, essa régua ela vai comprimir as suas medidas. Então, o comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será maior. Por quê? A régua sofreu uma contração. A régua ela diminuiu as suas medidas. Com isso, para essa régua aí, o lápis ele vai parecer maior. Tá? Para voltar ao primeiro caso, o que tem que fazer? Tem que colocar a régua em um sistema, em um espaço que tenha um elevado calor para jogar para essa régua, uma elevada temperatura. Que aí, só quando essa régua elevar sua temperatura, aí ela vai fazer a expansão das suas moléculas. Então a gente precisa saber, né, lembrar que tem duas situações. Tem a situação quando o material aumenta, e ele vai aumentar quando receber uma grande quantidade de calor, ou seja, quando a sua temperatura aumentar. Então, a temperatura aumentou, o material cresceu. Se a temperatura diminuir muito, o que vai acontecer com aquele material que cresceu? Ele vai contrair, ele vai diminuir. Tá? Isso acontece com os trilhos do trem. Em temperaturas muito altas, eles crescem. Mas quando a temperatura volta a cair, fica bem frio, eles vão dando aquela encolhida. Eles vão sendo comprimidos. Bom, vamos ver só essa questão aqui para fechar. Aí na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios desse assunto para vocês pegarem mais esse tema, tá? Olha, determinado material tem um coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius. O coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material é de... Então, olha só, pessoal. Vamos lembrar aí daquilo que a gente falou sobre uma mesma substância. A gente tem lá, vamos supor, metal, ou ferro, ou plástico. Todos esses materiais, eles vão ter o seu coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico. O que vai mudar? O formato em que eles vão estar. Se for uma barra, ele vai ser linear, porque o crescimento vai ser para uma dimensão só. Se for uma chapa, vai ser a da superfície. Ele vai crescer em 2 dimensões. Se for
o volumétrico, ele vai ser um cubo. Ele vai estar crescendo para 3 dimensões. Tá? Mas é o mesmo material. No linear, você vai usar o alfa, no superficial vai usar o beta, e no volumétrico vai usar o gama, o y. E a gente viu que o superficial ele é 2 vezes maior que o linear. Então, se o linear mede 1,5, olha aqui, ó, alfa, coeficiente linear, beta, coeficiente superficial. Para uma mesma substância, o beta ele vai valer 2 vezes o alfa. E o alfa ele vai valer a metade do beta. Mas a gente quer saber o seguinte, o superficial, ó. Qual vai ser o coeficiente de dilatação superficial desse material? Isso é muito fácil. Se o alfa vale 1,5 e o beta é 2 vezes o alfa, vai ficar 2 vezes 1,5. Logo, isso vai dar igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Esse número aqui, vezes 10, eu posso até ignorar, porque eu vou multiplicar só pelo da frente. Então, se o linear é 1,5 e o beta é 2 vezes o linear, 2 vezes 1,5, opção letra C. 3 vezes 10 elevado a menos 5. Ok, então eu vou encerrar agora a nossa aula de física de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.